Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o oitavo vídeo da série sobre criação de infraestrutura de monitoramento usando Grafana, Zabbix, PFSense AWS, entre outros softwares. No vídeo anterior eu fiz a instalação do Grafana e dos plugins e hoje eu vou criar os painéis de monitoramento para que eu possa fazer a visualização no NOC ou pela equipe de monitoramento ou mesmo entregar como serviço para um cliente. Aqui eu vou em Dashboards, Manage, e aqui eu vou criar primeiro uma pasta, porque imagina que você está monitorando PFSense, Windows, Linux, eu separo por pastas e aqui dentro da pasta, antes de criar os painéis, eu vou dar um nome com o nome do firewall que eu estou monitorando, que é o pfsense.empresa.corp. E assim você vai conseguir manter o seu ambiente dentro do Grafana organizado. Eu vou colocar o tempo de atualização da página em 30 segundos, olhando ali para as últimas 6 horas de dados consulta. Aqui eu vou colocar um novo painel, então eu posso selecionar aqui algumas opções, vou colocar uma nova consulta, vou selecionar aqui o data source que eu cadastrei, como eu só tenho, eu nem precisaria selecionar, mas eu vou selecionar apenas a título de demonstração. Aqui em Query Mode eu tenho algumas opções, eu vou usar essa primeira no modo texto, vou colocar o grupo onde eu coloquei o host, que é o Templates Network Device, vou selecionar o host que eu cadastrei no Zabbix, coloquei o formato como table e aqui em OS eu vou colocar o hostname, por exemplo, para que eu possa criar os itens associados a esse nome. Aqui eu vou trocar de gráfico para single stat e aqui em general eu vou selecionar o título, colocar como host, porque é o host que eu estou monitorando, e vou colocar o modo transparente. E aqui, para criar os painéis dentro desse item, você precisa usar criatividade. Eu vou fazer algumas consultas a título de demonstração para você entender como que cria esses itens dentro do Grafana, mas você pode criar da maneira que for conveniente. Vou selecionar a Clear Query colocando no data source que eu criei. Vou selecionar dessa vez o Query Mode como métrica e vou selecionar novamente aqui a aplicação OS. Dessa vez eu vou consultar por System Uptime, ou seja, quanto tempo o firewall está ligado desde o último restart. Não é um gráfico, é um dado simples, então esse dado que vem aqui é como se eu estivesse pegando o dado via SNMP, então eu vou ter que tratar ele para que possa visualizar. Aqui em Show, na visualização, eu vou colocar que eu quero o dado corrente, vou colocar em decimal que eu não quero nenhuma casa decimal, quero uma só, e vou colocar a unidade como segundos, porque ele entrega esse dado via segundos. Então, se você for lá e der um SNMP ou walk, você vai receber esse dado como segundos. E aqui eu estou tratando para que ele seja visualizado aqui em dias. Eu posso fazer essa alteração, essa flexibilidade que o Grafana dá para você fazer as consultas é uma das coisas que eu mais gosto. Eu vou fazer aqui, vou dupliquei para facilitar, para não ter que criar um painel novamente. Você pode clicar ali em Duplicate. Aqui eu vou colocar, como são os usuários logados, eu vou deixar o nome errado, para que no final do vídeo eu possa fazer a correção e mostrar como que você pode interagir para corrigir algum painel que você tenha criado e algum item de consulta que você tenha criado errado você queira alterar. O correto ali seria Logged User. E aqui eu vou criar um novo painel. Veja que quando você clica no mais, ele desarruma um pouco, então você tem que arrastar para baixo ali ou para a posição que você quer. E aqui eu vou criando. E agora, de fato, eu vou criar um gráfico. Como esse PFSense ele é virtualizado, então ele dá aqui algumas possibilidades. Eu vou monitorar a VMX0 e a VMX1, que são as interfaces correspondentes às minhas interfaces LAN e WAN. Então eu coloquei o incoming, o tráfego de entrada, e vou colocar o outgoing, que é o tráfego de saída dessa interface. Vou vincular isso tudo em um gráfico só. Aqui em Unity eu vou colocar bits por segundo para que ele organize ali, para que eu consiga ver quanto que está consumindo em bits por segundo. Então veja que o pico ali foi de quase 200 KB. E aqui você tem uma série de possibilidades. Eu vou colocar aqui
que esse é o monitoramento da One, então vou colocar como One Traffic, mas você pode colocar como tráfego One, você pode colocar só como One, e aqui eu vou redimensionar para começar a criar de fato o meu painel referente ao host pfSense que eu estou monitorando. Eu dupliquei ele, agora eu vou fazer o mesmo trâmite, só que eu vou selecionar a VM X1, tanto para incoming quanto para outgoing, e aqui eu tenho a configuração da One, vou poder monitorar o tráfego da One. Isso vai ser importante para você disponibilizar, como eu disse anteriormente, e aqui para a sua equipe de monitoramento, e aqui eu vou dando forma, eu vou criando os meus painéis, vou colocando eles em apenas um dashboard, vou redimensionando aqui da maneira que me convém, mas essa é a maneira que você pode criar. Na realidade, o segredo todo está no monitoramento que você faz nos Zabbix, né? Ou nos Zabbix. Tem colegas que chamam de Zabbix, tem colegas que chamam de Zabbix, e aí eu vou intercalando aí o correto, o segundo, um colega meu, Felipe, abraço para o Felipe, eu teria que chamar de Zabbix, mas eu já acostumei a chamar de Zabbix, então se você notar que uma hora eu falo Zabbix, outra eu falo Zabbix, você já sabe por quê. E aqui eu vou começar a monitorar alguns itens referentes ao template que eu estou usando no Zabbix. Nós fizemos, se não me engano, no 6º vídeo, a configuração de monitoramento de link, serviço, do CARP, e aqui em Show eu vou monitorar o corrente, e aqui eu tenho os value mappings, ou seja, quando eu receber 0, eu posso falar que é disable, então eu posso mostrar disable. Quando eu receber 1, eu posso falar que esse aqui é o master. Para quem não sabe, o CARP é a capacidade de colocar 2 pfSenses ali para trabalhar em alta disponibilidade. Então, quando você recebe um valor, você pode trocar ali em value mappings para que ele mostre um nome que você queira que ele mostre, que esteja associado ao valor que você está recebendo. Então, eu vou duplicar, vou editar aqui, veja que eu vou colocar ele no modo transparente para ficar mais legal. E aqui eu tenho outras possibilidades, e ao invés de criar novos, eu vou clicar em duplicate, e aí só que eu tenho que habilitar outras consultas. Então eu vou variar a application, então agora eu vou monitorar o OpenVPN Server. Lembra que lá nos Zabbix eu criei um OpenVPN Server apenas a título de demonstração. Aqui eu vou ter que alterar os value mappings, né, os mapeamentos de valor e o título. Então esse daqui seria a configuração do VPN Matriz São Paulo, que foi um nome fictício que eu dei ali só para poder descobrir e monitorar esse item dos Zabbix. Veja que ele já atualizou, e aqui no Value Mappings eu vou alterar esses nomes aqui para quando eu receber 0 DAO, para quando for 1, vou colocar o DAO aqui em maiúsculo também para ficar melhor. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender quais valores são entregues pelos Zabbix para que você possa fazer o mapeamento de valor aqui dos nomes corretamente. Aqui para você deixar com a cor verde ou vermelhinho quando ele fica down, você precisa fazer as alterações como eu estou mostrando aqui, de acordo com os valores que você recebe. E aqui você pode colocar o vermelho mais forte, pode colocar da maneira que lhe convém. Veja que o painel, o dashboard referente a pfSense.empresa.corp está começando a tomar forma. E aí eu estou usando a criatividade para fazer a configuração do jeito que eu acho melhor. Vamos ver aqui em Applications, eu vou colocar aqui, por exemplo, para o monitoramento de gateway. O monitoramento de gateway está associado aí com o monitoramento dos links. Então eu vou em Visualization, dar uma olhada para ver como está configurado certo. Só aqui em mapeamento de valor que eu vou colocar aqui, porque nesse caso 0 ele está up, 1 ele está down, e aqui eu tinha falado do down forced no item anterior, só que no item anterior não tem. O down forced é quando você edita o gateway no pfSense e marca como offline, mesmo com o gateway operacional. E aqui eu vou alterar as cores, né? Como eu coloquei 0 para up, eu tenho que fazer a alteração
e assim eu vou conseguir pintar aqui de verde. E não é difícil, na verdade você precisa criar de acordo com a sua criatividade, ter um pouquinho de paciência, mas os dashboards no Grafana, você vai ter o trabalho inicial ali de criar conforme a sua necessidade, mas uma vez pronto, você pode salvar e usar essas configurações que você fez para outros itens. Você cria como se fosse uma espécie de um template. Aqui eu vou desabilitar o mapeamento de valor, porque esse mapeamento de valor aqui é inútil, porque aqui eu estou monitorando o checksum do etc PSWD, ou seja, quando há alguma alteração de troca de senha, então isso aí acaba sendo uma funcionalidade que você pode monitorar até por segurança, mas às vezes quando você instala um pacote ele cria um usuário novo e altera e você vai receber esse alerta, então não se preocupe muito com isso. Esse eu criei mais a título de demonstração. Como eu disse, você tem diversos itens, né? O importante é você entender bem o monitoramento que você fez do host, no nosso caso do PFSense, mas pode ser um Linux, um Windows ou um switch, um access point. Aqui agora eu vou monitorar a carga de CPU, também vou fazer um gráfico. E aqui, ó, veja que eu crio a consulta e posso criar uma cópia embaixo. Geralmente quando você monitora uma aplicação que tem mais de um item, veja que eu posso monitorar o load do processador de 1, 5 e 15 minutos. Então eu estou colocando isso tudo em um único gráfico. Esse realmente é uma visualização gráfica, não precisa alterar. E aqui em Unity você precisa colocar a unidade de medidas. Então, como a unidade de medidas no caso de processador é milissegundo, então você tem ali quantos milissegundos que você tem ali para 1, 5 e 15 minutos do seu processador. É uma maneira aí de você poder monitorar a carga de trabalho do CPU do PFSense. Veja que eu já estou começando da forma, tem algumas alterações ainda que eu preciso fazer na criação do dashboard com esses painéis, ou seja, eu tenho um dashboard para cada file e aí dentro do dashboard eu tenho os painéis. Veja que quando você cria lá em cima, ele desarruma um pouco a maneira com que você ordenou, mas você arrasta para baixo que tudo volta a estar como antes e aí você vai alterando, e essa flexibilidade que o Grafana nos entrega, essa maleabilidade de poder colocar onde eu quiser, é por isso que eu gosto muito de trabalhar com Grafana. E agora eu vou monitorar os serviços do PFSense, ou seja, eu tenho diversos serviços. Aqui eu adiantei o vídeo porque, como tem muitos serviços, se eu for fazer um por um, isso vai tomar bastante tempo, então eu vou basicamente selecionando o serviço e vou duplicando e vou fazendo isso um por um, e daqui a pouco eu vou colocar isso numa tabela e eu vou conseguir apresentar de uma forma interessante. Veja aqui que agora a visualização eu vou selecionar o modo Table, vou voltar aqui em visualização e vou colocar a transformação para Time Series. Veja que eu já tenho, estou começando a dar forma, e aqui na coluna veja que ele tem a média, né, que é o Average. Agora eu vou selecionar o Current, que é o dado atual, o dado corrente que o Zabbix está pegando. Que tudo isso eu estou consultando, o Grafana está consultando lá no Zabbix. E agora eu tenho ali a métrica, o campo métrica, e tenho o campo current, e aí eu recebo isso como número. Só que eu vou ter que alterar o tipo para string para que eu possa de fato poder aplicar um mapeamento de valor. Quando eu receber 1, eu quero que o texto mostrado seja up. Quando eu receber 0, eu quero que o texto mostrado seja down. Assim eu consigo manter ali no dashboard, facilitar a visualização. Então, quando um serviço desse ficar offline, quando ele cair para down, eu vou conseguir acompanhar isso daqui no dashboard, no Grafana. Aqui eu tenho os thresholds, ou seja, isso varia de acordo com o valor que eu recebo. Aqui veja que eu vou dar um color mode ali, ou seja, quando for 0 ele vai receber, ele vai ficar vermelhinho, e quando for 1 ele vai colocar a cor verde, como ele já colocou. E aqui veja que eu começo a dar forma pro dashboard com uma série de painéis associados aí ao monitoramento
do PFSense que eu tenho na empresa, ou seja, que eu tenho dentro da minha rede LAN fazendo monitoramento via Zabbix. E veja aqui que eu tenho uma série, agora eu já tenho um dash criado, eu vou editar, veja que você pode editar, alguns tinham ficado errado, como eu dupliquei esse item, agora eu tenho que colocar aqui, ó, link vivo status, ou seja, esse link é da Vivo. Então, como eu estou fazendo monitoramento de gateway desse item, então fica fácil alterar. Lembra o log de user lá do começo que estava errado? Aqui eu vou alterar também. A ideia de colocar errado era apenas para ver como é simples fazer a correção de algum item que você tenha colocado errado. E aqui, agora feita toda a configuração, eu vou salvar esse dash para que quando eu sair e volte ele continue aqui, e aqui eu tenho todo o dashboard completo com painéis. Aqui em monitoramento Latest Data, veja que eu tenho uma série de itens que eu estou monitorando, então eu poderia usar todos eles, eu poderia fazer um dashboard muito mais completo, com muito mais painéis, mas a ideia desse dash é apenas para mostrar como fazer a criação do dashboard no Grafana. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.